Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês continuação de logaritmos. Agora nós vamos entrar numa aula muito importante, que é a aula de propriedades, tá bom? Então, é aquilo, gente. Antes da gente já começar a aula, não se esqueçam, já se inscreve no canal aqui embaixo, dá like no vídeo, que me ajuda muito. E ficou com alguma dúvida ou sugestões das próximas matérias, deixa aqui nos comentários e, lógico, compartilhe com quem você sabe que precisa de mais desse conteúdo, tá bom? Então, vamos propriedades, que isso é muito importante em logaritmos. Beleza? Então, vamos. Seguinte, eu dividi aqui em 4 propriedades super importantes. A quarta, ela é a mais importante porque, na verdade, assim, quase nenhum livro tem ela, então eu sempre ensino meus alunos e eu não vou fazer diferente com vocês, então vou ensinar para vocês com toda certeza. Então, a 4 é a mais importante, tá? E, lógico, tem a quinta, que eu dividi em uma outra aula, porque é a mudança de base, que ela é fundamental, então eu coloquei uma aula só para ela. Então, vamos falar da primeira, que é a propriedade do produto. O que é isso? Essa aqui é muito conhecida. Então, log de uma multiplicação, a gente consegue separar numa adição. Ou seja, log de B vezes C na base A é a mesma coisa que log de B na base A mais log de C na base A. Aí aqui embaixo eu coloquei um exemplo com números, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui embaixo, usando a propriedade, fica log de 3 vezes 9 na base 3, é igual a log de 3 na base 3 mais log de 9 na base 3, tá bom? Eu não desenvolvi, não resolvi nada disso porque não é o intuito da aula, é só realmente vocês entenderem como se utiliza as propriedades, tá? Vamos para a segunda. A gente tem a propriedade do quociente, nada mais é do que a divisão, tá bom? Então, a gente tem log de B dividido por C na base A, que é a mesma coisa da gente vai transformar numa subtração dos logs. Então, vai ficar log de B na base A menos log de C na base A também, tá? E aí um exemplo aqui com números para deixar bem claro. Log de 3 sobre 9 na base 3 é a mesma coisa que log de 3 na base 3 menos log de 9 na base 3, tá bom? Então, segunda propriedade explicada, agora vamos para a terceira. Nossa terceira é a potência no logaritmando. Como assim, Bruna? Então, lembra que eu falei que a quarta é a mais importante? Porque essa terceira aqui, eles só ensinam até ela, ou até a mudança de base. Mas eu ensino uma melhor ainda para vocês já ficarem mais rápidos ainda, não terem que fazer milhões de passos para resolver o seu logaritmo. Você vai entender na quarta, tá bom? Então, potência no logaritmando, o que é o logaritmando? Não esqueçam, é o B, tá bom? Nesse caso, o nosso número azul. Então, log de B elevado a n na base A é a mesma coisa que n vezes o log de B na base A. Ou seja, esse n é aquela regra do tombo, tá? Então, quando a gente tem uma potência no logaritmando, ou seja, no nosso B, ela tomba, ou seja, ela vai lá pra frente do nosso log, tá bom? A gente chama de regra do tombo, tá? Você nunca ouviu falar disso? Eu chamo de regra do tombo porque eu acho mais fácil. Então, esse n ele vai tombar lá pra frente, tá? Então, um exemplo aqui com o número fica log de 4 elevado a 3 na base 5 é a mesma coisa que 3 vezes log de 4 na base 5. Ou seja, olha o 3 aí, ele não tombou pra frente? Então, é isso que importa. Aí é que tá. O nosso 3, ele vai tombar pra frente e vai ficar certinho como ele tá. Agora, gente, prestem atenção nessa quarta propriedade. A gente tem, quando a gente tem uma situação de potência na base, tá? Prestem atenção nisso, que quase nenhum professor ensina isso. Então, memorizem bem. Log de B na base A elevado a N, tá? Então, a gente tem uma potência na nossa base dessa vez. Não é no logaritmando, não é no B, é na base, tá? Então, se atentem a isso. É igual a 1 sobre N vezes log de B na base A. Ou seja, a gente ainda tem sim a regra do tombo. Só que, como a nossa potência tá na base, ou seja, ela tá pequenininha, ela tomba pra frente, só que tem um em cima dela, tá? Só que ela tomba pra baixo, ao invés de tombar pra cima, como a terceira propriedade que a gente viu anteriormente. Então, olha um exemplinho aqui para vocês. Log de 4 na base de 5 elevado a 3. Então, o que acontece? Vai ficar 1/3 vezes log de 4 elevado a 5. Como assim, Bruno? Não entendi nada. É a regra do tombo, sim. Só que tá vendo que quando a gente tem esse 3 elevado ao 5, ele tá abaixo da linha. Ele é como se fosse um underline, vocês concordam comigo? E é aquilo. Como ele tá abaixo da linha, ele vai sim sofrer a regra do tombo. Só que ele vai tombar para baixo, ele vai continuar abaixo da linha. Por isso que fica 1 sobre 3, 1 sobre o número que a gente tá usando, tá bom? Porque ele tá abaixo da linha, ele tá baixinho ali, ele é a base. Então, por isso que fica desse jeitinho, tá? Memorizem bastante essa quarta propriedade, porque quase nenhum professor ensina ela. E é o que eles mais cobram em prova,
tá? Então, é aquilo. Existe a regra do tombo pra cima e tem a regra do tombo pra baixo. Por favor, memorizem bem. Assistam essa aula pelo menos umas 3 vezes, tá bom? Pra vocês entenderem muito bem. Beleza, gente? Essa aula fica por aqui, tá bom? Agora, vocês podem estar se perguntando se ainda falta a mudança de base. Calma, eu coloquei uma aula só pra ela. Porque eu vou fazer um exemplo, porque eu acho ela muito importante. Então, eu precisei colocar uma aula só pra ela, pra gente fazer com exemplo e vocês entenderem muito bem, tá bom? Então, gente, se você gostou dessa aula, deixa o like aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu respondo com toda certeza. E, claro, se inscreva no canal para mais vídeos e conteúdos como esse, tá? E muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!